Fala, tropa! Já pediu a sua forneria original? Ainda não? Link na descrição, ó. Vral! E por que você pediu demissão? Cara, olha, sabe quando tem várias coisas, assim... Eu já tava... durante a pandemia, eu trabalhei muito pro Fantástico. Eu fiquei só no Fantástico, né? Sim. Fazendo geral, não era esporte, né? Gostei muito. Tava muito feliz lá. Só que eu era contratado, eu era pago pelo esporte. Na Globo é separado o jornalismo do esporte. Uhum. Então, o meu salário era do esporte. Então, eu tinha que voltar pro esporte quando acabou a pandemia. Durante esse tempo também, eu fiz uma série pro Globoplay que chama Retratos de uma Guerra Sem Fim, que é sobre as consequências nos países depois do 11 de setembro americano e das guerras que aconteceram, das 8 guerras que eu cobri. E ficou uma série super legal. Eu viajei até pra Tunísia, pros Estados Unidos, eu fiz mais coisa. A série ficou muito boa. E por acaso, nesse tempo, eu fiz uma coisa de esporte só, que era um quadro do Eric Faria, no Esporte Espetacular, que é de convidados, né? Sim. E ele não pôde, que ele viajou pra fazer um negócio da seleção, e era o Zico e o Júnior, que eram meus ídolos de adolescência, assim, da época que eu ia pra arquibancada, enfim. E então eu voltei de férias, eu e Tereza, a gente estava conversando, assim, eu comecei a enxergar que aquilo ali parecia um certo momento de final feliz. De que, poxa, foi muito legal esses 2 anos lá no Fantástico, foi legal a série da Globoplay, que mais ou menos coroava um pouquinho parte do que eu fiz na Globo, né, que eram as guerras. E ao mesmo tempo essa última com o Zico e com o Júnior, porque, pô, pessoas que eu ídolos, não só ídolos de futebol, pessoas que eu admiro demais, as pessoas maravilhosas. E também eu queria fazer alguma coisa diferente na vida. Já estava aí há 38 anos, né? Nessa rotina. Claro que o jornalismo tem essa vantagem, você está sempre fazendo uma coisa diferente, e eu, na minha vida, então, fiz muita coisa diferente. Mas também eu achava que podia fazer algo novo. E foi aí que pintou a ideia de trabalhar numa ONG ou política, né? Porque eu estava também incomodado, como muitos brasileiros, com como o Brasil está. Não a nível só federal, mas estadual. Eu sou do Rio, sou carioca. Então não é uma insatisfação, assim, uma soma de fatores. Uma soma de fatores, mas não foi uma insatisfação com a Globo. Embora existisse um fato objetivo. Durante a minha carreira toda, eu viajei muito, eu fiz muita coisa, até porque eu acredito no jornalismo desse. Você vai no lugar, fala com as pessoas, mostra isso. Porque isso impede você ser acusado de fake news. Exatamente. Porque o cara dá uma opinião falando, desculpa aqui, mas quem foi ao Iraque fui eu, você não foi. Eu vi, você não viu. Eu tava lá, eu falei com as pessoas, você não falou. Exatamente. Então, fica na tua. Não tô falando que as pessoas não possam ter opiniões, mas assim, o peso de você ter visto é outro. Eu acho que a Globo teve durante muito tempo esse jornalismo. Hoje em dia, por questões econômicas e de mudanças lá de maneira de pensar, o fato é que cada vez isso acontecia menos, e acontece menos. Mais distante do fato. Muito mais distante, né? Você vê os correspondentes hoje, por exemplo, eles estão basicamente em Nova York e Londres e pouco viajam. Pouquíssimo, né? E eu viajava muito, muito, muito. Então, eu estava notando que a maneira que eu enxergo o jornalismo e o privilégio que eu tive de viajar e de conhecer 115 países, né? De viver o fato. De viver o fato de estar lá nos tsunamis, nos terremotos, nas guerras, nos Davos, G8, G20, essas coisas todas. Isso não ia mais acontecer. Então, era, digamos assim, eu ia continuar fazendo uma coisa de uma maneira mais distante, mais murcha, que não me entusiasma, eu não acredito nesse tipo de jornalismo. Então também nisso eu achei que deu uma brochada, falei, não, realmente isso aí, o que estão me propondo agora não é uma coisa que, não era o que eu gostava, não era o que eu vivi. E eu acho que de certa maneira o Tino Marcos, mais ou menos, claro que o Tino era seleção, então assim, a seleção brasileira hoje, para cobrir, é muito diferente da seleção que a gente fez lá atrás. Onde você chegava perto, estava no vestiário, ia na casa do sujeito. Hoje não, hoje o que tem de treino de 15 minutos, de bobinho, e você tem que sair, e faz uma coletiva com um jogador. O Tite, lamentavelmente, é pior que o Dunga. O Dunga começa com isso, mas o Tite piorou. O Tite é uma pessoa muito mais gentil que o Dunga, mas para o trabalho do jornalista, de fato, ele foi pior do que o Dunga. E o Dunga já era ruim. Entendeu? Então, eu imagino que pro Tino, a gente conversou já isso, quer dizer, houve uma
perda de graça, digamos assim, no que ele fazia, porque ele tinha a possibilidade de ter portas e contatos com jogadores que cada vez tinham cada vez menos. Então, se o torcedor às vezes fica achando assim, o cara tá na Globo, o cara quase que Tem acha acesso. que o jogador é obrigado a falar Vai com na você. casa Não. do Neymar, entrevistar ele jogando. É bom você videogame, falar que não é assim. Tem as Não é coisas assim. que é direito de quem é dona, mas, assim, tem barreira também, né? Não, e não só, querido. Eu não faço clubes no Brasil há muito tempo. Sim. Meu último brasileiro foi em 95. Túlio Botafogo, Maravilha, Túlio Maravilha, Botafogo. Uma boa lembrança, Botafogo. Paulinho. Paulinho, aí, Paulinho. Tá fardado, vendo? Fogão hoje. Fiz, sei lá, depois o Internacional ganhando lá em Tóquio, mas aqui no Também, Brasil sim. eu não faço há muito tempo. E os clubes brasileiros, incrivelmente, também adotaram um modelo muito parecido. Né? Hoje você, para fazer um treino de um clube, chegar perto do jogador, tá cada vez mais difícil. Você trazer um jogador aqui para conversar, o clube embarrera pra caramba, aí tem agente disso, agente daquilo, assessor disso, assessor daquilo. Parece que conversar é crime. É isso, é isso. Nossa, de doido. E jogador é produto dos caras, né? Do clube. O cara já é talhado, tem a questão do media training hoje, Sim. o cara ser Falar o mínimo treinado possível. Falar nada. a falar absolutamente nada. É a arte de falar Coisa, nada. né? A não ter opinião, né? Eu fico doido, porque na área de futebol, a área de futebol não é tão perigosa assim, pra você falar coisas interessantes. Você pode, por exemplo, eu vou jogar agora contra o Botafogo, e eu posso falar o seguinte, poxa, porque eu sou Flamengo, mas meu vizinho é Botafogo. Se eu perder esse jogo, o cara vai me zoar a semana inteira. Cara, isso já é uma puta sonora, legal pra caralho, é uma coisa real que você tá falando. Ou meu tio é Vasco, porra, ele fica me azucrinando, sabe? Minha irmã é tricolor, mas eu fico... Sabe? Tem muita coisa pra você conversar, legal, que é espontâneo, que mostra quem você é. Sim. Sem ter a necessidade desse medo de falar o de sempre. Se Deus quiser, eu e os meus companheiros vamos lutar pra conseguir os 3 pontos. Caralho, sabe? Porra, sabe? Você vê tantas sonoras de jogador que você pega 5 respostas e não dá uma. Não, E na seleção hoje tá assim também. Tá assim. E se você quiser, se você encontra o cara fora, lógico que o cara é uma pessoa normal. Sim. É esperto, é engraçado, vai falar um troço legal. Mas ali, naquele momento, ele não vai, porque é como se todo mundo jogasse na retranca pra caramba em relação à imprensa.